Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Eduardo e este daqui é o quarto vídeo da série que eu estou criando para servir de incentivo para mim mesmo, para que eu possa ter mais contato com a Bíblia Sagrada. Dando continuidade aqui à minha série de vídeos, hoje eu vou ler a partir de Gênesis 11, Gênesis capítulo 11, e dessa vez eu vou fazer a leitura nesta Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. A tradução é a Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia que eu gosto bastante, uma das primeiras Bíblias de estudo que eu comprei. E lembrando que eu estou fazendo essa série aqui para me incentivar a ler mais a Bíblia. E eu estou fazendo essa leitura de Gênesis e Apocalipse, de uma forma corrida, sem parar para fazer comentários ou explicações, mas apenas para ler a Bíblia. Então, continuando a leitura aqui, Gênesis capítulo 11, diz o seguinte: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e, havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu
pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes do faraó a viram e foram elogiá-la diante de faraó. E a mulher foi levada para a casa de faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão, ele disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito e foi para o Negueb, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Naquele tempo,
Anrafel, rei do Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedor-Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamado de Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedor-Laomer, porém o 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedor-Laomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Zavé Kiriataim, e os Oreus nos seus montes Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cades, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedor-Laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E, de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho, Ló, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedor-Laomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu quem enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Mamre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Finalizando aqui Gênesis capítulo 14, deixando para ler a partir de Gênesis 15 a partir do próximo vídeo. Muito obrigado para você que está me acompanhando, me incentivando, e eu espero que você também sinta vontade de ter mais contato com a Bíblia a partir desses vídeos. Até o próximo.